Espero que tenha memória agora que eu me recordei que não excluí os vídeos anteriores. No, pero si no tuvieras memoria, ya te hubiera dicho que no podías grabar, creo. ¿Sí? Creo que es así que funciona eso. Pero Eu devia ter entrado e gravado. Bueno. bueno, entonces, Linda, empieza tú. Todos, então, já nos conhecem, não? Quem está por primeira vez está por primeira vez em aqui, não? Em Zoom. Bueno, ustedes que estão nos acompanhando sabem que estamos fazendo uma série de charlas, verdade? Estamos nos superando esse ano. Estamos começando com o pé em acelerador total, não? Essa já é a terceira charla. Imagina, desde o dia primeiro. Entonces, pero vimos a necessidade de ser assim como se fora uma continuidade, não? Mesmo quando hablamos de las parejas, o Ramiro ayer habló também de las constelaciones, estamos seguindo uma linha de raciocínio, ¿verdad? Porque lo que há em comum em todo o que estamos hablando estas semanas é o inconsciente. Por isso, o título desta charla hoje é quem decide por ti, porque muitas vezes nos creemos autônomos, não? Muitas vezes nos creemos que estamos tomando decisões desde nosso querer e desde nossa vontade, e as coisas não são bem assim. Quanto mais avançamos em la vida, vimos que as forças, essas forças invisíveis de nosso inconsciente, muitas vezes nos tratam como marionetas, não? E estamos aí atrapados, não? Em determinados padrões. Então, a ideia de abrir esse espaço hoje é justo para explorar um pouco mais a consciência, não? É, La conciencia y el inconsciente también. exatamente. Tornar mais consciente o que está inconsciente. Eh, Não, não, não. Ai, ai. Então, você compreender um pouco mais, verdade? Mais profundamente, porque repetimos a mesma história no campo amoroso, no trabalho, não? Repetimos a mesma maneira de reacionar frente a determinadas situações, e incluso quando sabemos que este comportamento, verdade, não nos hace bem. ¿No? Muchas veces trae daño a nosotros mismos, a los demás, queremos cambiar, pero quando vemos, estamos repetindo coisas que não queremos mais, não? Então, realmente, sem consciência, não há livre-arbítrio. E estamos aqui de passo nesta existência exatamente para ampliar nossa consciência, não? Porque somente através da consciência podemos evolucionar. Senão, deixamos um pobrecito legado, né? Quanto mais avançamos em nossa consciência, contribuímos por la consciência coletiva, verdade? Então, as pessoas começam a ter menos reação, a ter mais cuidado, não? Em seus vínculos, enfim. Então, estar nessa questão do piloto automático, não? Que pensamos que estamos tomando decisões, muitas vezes é uma coisa superficial, não? Porque de fundo há uma força e forças muito antigas, não? Empurrando desde adentro o nosso comportamento. sí, y cuando quiero hacer una precisión ahí bien importante, ¿no? Hola Sim. Marlene, ¿cómo estás? Estudiando Olá, la querida. formación. Bueno, estábamos hablando de fuerzas muy antiguas y no nada que ver con que tú hayas aparecido ahí. Abre tu micrófono, querida. Está chegando a hora porque pensava que elas 8, não é verdade? Sim, eu sei. Sí, y empezaron a las 7:30. No, Não, e pensamos a hora. Para atender um pouco os que chegaram às 7:30, que nós demos dois horários. Error foi de nós outros. Ramiro colocou la capa, la carátula, às 8 e chegou no corpo do texto 7:30. y entonces entramos en conflicto y entonces, como el lunes dimos una charla sobre la comunicación, empezamos a hablar sobre eso.
Y entonces dijimos, ¿cómo vamos a resolver ese chicharrón? Entonces dijimos, no, vamos a decirle a la gente que vamos a abrir a las 7:25. Eso es como cuando le preguntaron a un humorista colombiano qué es la nada. Y él decía, la nada es un chorizo, sin relleno y sin forro. Entonces, cuando hablamos también de por qué hicimos esto así, entonces ahí vamos fluyendo y esa es la idea. Nosotros no nos preocupamos por esa rigurosidad de que entonces si fue a las 7:30 no puede ser a las 7:25 y si fue a las 7:20, no. Y como esto va a quedar grabado, ya se está grabando para que pongan la cara bien bonita, entonces no se preocupen porque los que llegan un poquito tarde luego pueden volver a verla tomando nota, siendo Sí. bien juicioso, le ponen pausa. Por ejemplo, hay personas que me han dicho que les ha servido mucho porque yo no sabía que en YouTube existía esa posibilidad de luego poner los subtítulos hasta en chino. Entonces, Claro. en chino, pero bueno, entonces lo puede poner en inglés o alguna cosa y le va traduciendo, muy sabroso. Entonces, Então, bueno, recém estamos começando, recém estamos dando a introdução, não? Que quem decide por nós outros muitas vezes são forças muito antigas do inconsciente. y cuando nosotros hablamos de fuerzas muy antiguas, yo quiero precisar algo muy particular, ¿sí? No es un asunto de algo, de un misticismo vacío, no. Y de hecho, una de las cosas que posteriormente vamos a profundizar o en el curso que vamos a dar para poder entender la diferencia entre lo que es el mito y la filosofía, y ahí vamos a entender esas fuerzas más profundas, cómo es que pulsan en nosotros, porque nosotros creemos que la filosofía eso era de por ahí de Sócrates, Platón, Aristóteles, no, que va, y que esas cuestiones místicas, no, 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 eso es por allá, no, pero nosotros hablar entonces no es un misticismo vacío, ¿no? Hablamos de algo muy concreto, algo muy perceptible, algo que se puede estudiar, que se puede profundizar, que se puede observar detenidamente. Y, por ejemplo, esas observaciones se hacen nosotros, por ejemplo, desde las constelaciones familiares, podemos tranquilamente hablar de que son lealtades invisibles y órdenes de pertenencia. Aquí hay algunos que son consteladores y que después vamos a ir hablando más de ese punto, ¿no? Hay, según lo que planteaba Carl Gustavo Jung, él hace referencia a lo que son los arquetipos. Más adelantico vamos a hablar qué es un arquetipo. Él habla de la sombra, de lo que es el ánima, el ánimos, en fin, un montón de cosas. Y en el trabajo corporal, pues podemos decir que el cuerpo es un archivo viviente de memorias emocionales, memorias transgeneracionales, memorias de la infancia, un mundo impresionante de memorias. Por lo tanto, no se trata de que, ay, entonces me tengo que sentir culpable porque es que yo no estoy decidiendo por mí, entonces ¿quién putas está decidiendo por mí? No, se trata de mirar con lucidez qué en mí está eligiendo por mí. ¿Qué aspecto de mí, qué parte de mí es la que está decidiendo? ¿Por qué no soy capaz de mandar a ese marido para la miércoles? ¿Por qué no soy? Entonces, ahí poder mirar más allá. Exato, meu amor. Então, para dar essa estrutura, vamos dar um pouquinho do que vamos conversar, nós vamos abordar essa questão entrando, vamos dizer, por três portas, não? E cada puerta vai te mostrar algo. Então, se a primeira porta que vamos abrir está relacionado com a influência de nosso inconsciente personal, o inconsciente familiar e ele inconsciente, não, que Jung, que Ramiro estava falando, chamou de inconsciente coletivo, não, que está conectado com o desenvolvimento da humanidade. Como esses inconscientes influem em nossas decisões? E também entender aí esse ponto, por que que a humanidade também repete padrões, não? Pode cambiar as culturas, vamos ver comportamentos muito semelhantes. A segunda puerta seria como reconhecerem a corporeidade, não? Porque ustedes vão ver, né, que é muito comum falar de arquetipos no mundo intelectual, não? Conceitos, pero os arquetipos estão vivos, vivos onde? Em nosso corpo. É muito mais fácil darmos conta, não? De que arquetipo, que força é essa antiga, não? Que está se expressando nesse momento quando tenho mais consciência corporal. Por isso que é uma das razões que trabalhamos sempre o corpo, não? E a terceira porta é como transformar, então, esse inconsciente coletivo, não, desse
desse oceano de arquetipos em ferramentas para que tu realmente pueda decidir em libertar a tua vida. Como tu diz, meu amor, palavras menos, palavras mais, que significa decidir e libertar, que nós outros estávamos conversando e eu dando risada. Sí, más o menos así muy dulcemente, de hacer en libertad es hacer lo que a uno le da la puta y poder sentir que no está haciendo mal a nadie, ¿cierto? Es como cuando, por ejemplo, uno desarrolla la habilidad hasta de ser diplomático. Ustedes saben lo que es ser diplomático, que uno pueda mandar a alguien para la puta mierda y que la persona se entusiasme con el viaje. Eso es ser diplomático. Entonces uno aprende bien sabroso ya desde ese desarrollo de la conciencia quién está decidiendo por mí. Pero ojo, porque mucha gente confunde libertad con libertinaje y son dos cosas muy distintas, que después hablaremos de eso. Exatamente. Então, a primeira porta, não? Vamos adentrar sobre esse mundo del inconsciente, verdade? Então, primeiro, é importante aclarar esta distinção, não? Que é essencial. Não existe um único inconsciente. Operamos em nível de inconsciência em capas, não? Aí um inconsciente personal que guarda nossas experiências, nossas heridas, não? Nossos traumas, nossos aprendizajes, não? Porque nem tudo vem à consciência, não? Quanta coisa aprendemos que já virou inconsciente, não? Principalmente coisas automáticas. Uma vez que aprendemos a andar de bicicleta, não sei mais como é andar de bicicleta. Já sei andar, então já é uma coisa automática, uma aprendizagem. Nem tudo de malo está no inconsciente. Muitas coisas buenas, não? Nossos potenciais, não? Desejos reprimidos, não pude realizar isso, então se quedou lá, não? Dando sua interferência. Depois teremos uma outra capa, que é o nosso inconsciente familiar, não? Sistêmico, onde as constelações não falam muito das lealdades invisíveis, que são patrones que nos sentimos como que obrigados inconscientemente a seguir, não? Aí, dentro desse inconsciente familiar está o destino, não? Vemos os destinos de algumas famílias, são destinos difíceis, não? Repetem-se histórias, não? Exclusões, mandatos não ditos, não? Que são coisas que as pessoas têm na trava, porque não podem expressar, mas nunca foi dito como uma ordem, não? É algo que está aí que nos quedamos atrapados, depois vamos entender por quê. E o terceiro inconsciente é o que o Ramiro estava falando, não, de Carlos Gustavo Jung, que foi um dissidente de Freud, que ele, então, habla de patrones universais, não? Que são mais grandes que a cultura da família, não é algo milenar que se estabelece por repetição ao largo do desenvolvimento da humanidade, não? Então, de alguma forma, esses patrones não universais organizam sí ou sí nossa psique. O que é a psique? Inclui nossas emoções e nossa forma de pensar. Então, é como nós outros tivéssemos uma, uma base e sobre aquilo ali emergem coisas, pero parte de um lugar, parte desse inconsciente coletivo, tá? Então, estas capas, elas no cotidiano viver não tem essa separação, elas se mesclam. Há momentos que eu estou expressando coisas que estão relacionadas à minha história personal, de repente à minha história familiar, história universal. Eu não me dou conta. Simplesmente nós atuamos no dia a dia porque vivemos muito mais na inconsciência do que na consciência, verdade? Pero vamos cosechando os resultados e nem sempre esses resultados são atrativos. E queremos entender mas por que eu queria tanto na coisa e acabei eligindo isto que era justo do que eu não queria, verdade? Então, desde o ponto de vista das constelações, não? Como se explica essa influência do inconsciente em nosso destino, em las coisas que vão acontecendo com nós outros? A partir
de dois aspectos, as constelações explicam, que é a questão da pertenência e da repetição. Então, assim, estou fazendo um breve, vamos pensar assim, resumo, não? Para que vocês compreendam como as constelações, a biodança, a questão de Jung vê esta questão das repetições. Então, em las constelações, há uma clave que cambia todo o entendimento. E é a seguinte: a necessidade de pertenecer é muito mais forte que o bem-estar. Ou seja, muitas vezes, uma parte do nosso inconsciente prefere sofrer antes que traicionar o sistema. Então, vou dar um exemplo. Parece absurdo, verdade? Pero é assim que acontece. Não puedo ser mais feliz que minha madre. Então, se minha madre teve um destino difícil, é como se eu cargasse uma culpa. Se eu tenho as coisas fáceis. Então, inconscientemente, eu elijo obstáculos para poder pertenecer, para poder representar minha madre. Se meu padre, por exemplo, isso se vê muito nas constelações, não? Ele foi mal na parte financeira, viu na quebra. Eu tenho cargo inconscientemente um mandato de que eu não puedo prosperar sem culpa. Então eu peço a ser dinheiro e peço a me sentir culpável. E o dinheiro se vai. De repente aparecem gastos. Por quê? Porque eu não puedo ser próspero. Por outro exemplo, não? Se minha família, não? É, é marcada por muitos sacrifícios, muitas pessoas dentro da família se sacrificando, eu não puedo receber com facilidade. Então, é como se aí desarroja, não, a questão do Salvador e tal, pelo que eu não tenho este permisso para receber com facilidade. Então, as coisas para mim, eu trabalho duro, tudo é difícil, todo. Se quero viajar, é difícil. Se quero crescer na empresa, é difícil. Não? Criar meus filhos é difícil, eu não consigo fluir, não? Se nesse sistema alguém foi excluído, por exemplo, daqui a pouco sou eu, a ovelha negra, não? Que estou sendo excluído. Por quê? Porque é uma forma de pertencer, mesmo nas coisas malas. Nós outros sempre damos um exemplo, não? Se numa família de bandidos, assaltantes, alguém recebe ser polícia, verdade? Todo o clã vai cair sobre o polícia. Por quê? Porque ele está quebrando lá a pertenência. E esse polícia vai ter muitas dificuldades, porque existe uma força ralando para que ele não cumpra, não quebre a pertenência da família. Então, aí se estabelece o mecanismo da repetição. Não repetimos porque somos brutos, ignorantes, não. Repetimos porque pertenecemos. Existe uma força que nos ancla, verdade? Y hay una cosa muy importante en lo que tú estás diciendo, mi amor. Y hacíamos referencia hace un rato a que somos un archivo viviente de emociones, pero también cuando hacemos referencia a que nosotros pertenecemos a la condición humana, ¿sí? Uhum. Entonces ahí es donde nos podemos preguntar, bueno, ¿y entonces cómo salgo de ese chicharrón si yo pertenezco a la humanidad y E pertenezco aí? a una cultura, por ejemplo, como me decía una paciente, ay, es que en la casa sí, mi papá machista, mi mamá machista, porque cuidado de una manera distinta a mis hermanos, ¿cómo salgo de eso? ¿Sí? Entonces aquí hay que mirar varias cositas en ese sentido. Como tú decías, mi amor, no es que uno dice, no es porque repitamos porque somos brutos, sino porque estamos repitiendo para pertenecer. Y Claro. eso es lo difícil, dejar de pertenecer. Y entonces, ¿cómo salir de esa inconsciencia? Podríamos hablar incluso de esa inconsciencia colectiva para llevarnos a una postura donde nosotros podamos descubrir también que en ese inconsciente hay elementos. Entonces hay cosas bien importantes, ¿no? Recordemos entonces que cada uno de nosotros es una biblioteca de experiencias humanas que se repite y que se representa, por ejemplo, en símbolos y en gestos. Yo, por E ejemplo, amor, só um segundo. Isso é o nosso inconsciente coletivo. De onde sacamos nossas coisas? É o inconsciente. Por isso que essa é a grande biblioteca, não?
Sí, y a ver, porque es que hay veces también, y creo que va a ser importante abordar y profundizar un poquitico sobre lo que es el concepto del inconsciente. Uhum. Porque nos podemos quedar en el aire cuando decimos, bueno, sí, ese es del inconsciente y el inconsciente colectivo. Carl Gustavo Jung habló del inconsciente colectivo, mientras Sigmund Freud habló del inconsciente personal. Vamos a suponer que el inconsciente es el océano. Ese es el inconsciente. Y lo que está en el océano, un pececito de colores, una estrella de mar, una piedra, un pececito azul, un pececito rojo, un tiburón y una ballena, eso es lo inconsciente, es lo que está en el inconsciente. Y dentro del inconsciente, entonces, están estos símbolos y estos gestos, como muchas veces lo repite mi amada Reyán, ¿cierto? En ninguna cultura un bebé recién nacido, la mamá lo coge así de las patas y lo mira que así, no, siempre lo va a acunar. Eso sería un gesto arquetípico, o me equivoco, mi amor, desde lo que muestro. Exatamente, meu amor. É um resto que não aprendemos, já nascemos com esta aprendizagem de forma psíquica, não? Não e é uma habilidade, não é um traço genético, verdade? Perfecto, excelente. Y muchas otras formas también en que las personas para pedir hacen un gesto, otra cosa, todo eso tiene que ver. Y obviamente cuando hacemos referencia a que los símbolos, Carl Gustavo Jung, uno de los primeros libros que escribió fue El hombre y sus símbolos, y él hacía referencia, por ejemplo, a que culturas que nunca se habían conocido, como los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios, los griegos, manejaban una simbología similar y nunca se habían conocido. ¿Sí? Pero también decía, ve qué curioso que un esquimal que nunca ha visto una serpiente cascabel puede soñar con una serpiente cascabel. Y los ciegos de nacimiento sueñan también en imágenes. ¿Y eso de dónde sale? Entonces esos símbolos están ahí porque están presentes en cada uno de nosotros, pero de igual manera existen esas estructuras universales que nos impulsan a cierto tipo de repeticiones, por ejemplo, a sentir miedo a ser expulsado. Por eso uno ve que en determinadas culturas, fue llevado al exilio. Esse era o pior castigo, verdade? Porque esse é um dos piores medos que todos nós outros teremos para de não pertencer. Perfecto. Por ejemplo, buscamos pertenecer. Eso es algo que lo vemos, por ejemplo, en la moda. Entonces, no, para poder estar al nivel de los amigos, todo eso, entonces me hago el tatuaje que se hizo el grupo o me pongo el aretico como se lo pusieron y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente estoy buscando pertenecer. Por eso el ser humano siempre tiene esa tendencia a pertenecer. Siempre se busca una lucha de poder y un reconocimiento. Sí, eso se da de una manera también desde ese inconsciente colectivo. No es algo que uno diga, lo voy a planear, entonces yo, no, 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 eso va surgiendo así. También el ser humano, por ser humano, le busca sentido a su vida. Yo nunca he visto una vaca que diga, ay, puta, ¿cuál será el sentido de vida mía? ¿Dar más leche o menos leche? No, qué jartera. Bueno, nunca se ha visto una vaca que diga, yo me voy a suicidar. Qué jartera de vida, porque es que yo no me estoy pudiendo realizar, es que yo no le encuentro sentido a la vida. No, un perro tampoco dice eso. Nosotros sí nos cuestionamos por ese sentido de vida, ¿no? Entonces, eso es una cosa bastante clara. Y también vivimos precisamente un conflicto entre lo que es la libertad y la seguridad. Es decir, me siento seguro en esta familia. Por ejemplo, en estos días atendí a un muchacho que le tocó emigrar desde un pueblo y él decía, ay, hijo de pucha, Ramiro, yo venía con todo y con toda esa energía y con todos esos papeles, pero no sabe cuánta falta me hace mi familia. Entonces pensé que aquí iba a estar más libre, pero allá me sentía más seguro. Y no porque aquí estoy legal, pero yo estoy legal, me decía él, pero no manejo bien el idioma, no me siento seguro. Entonces, esas estructuras universales son a las que nosotros llamamos lo que es los arquetipos, ¿sí? Esos son los arquetipos que su nombre lo dice, arque, antiguo, tipo, una forma, ¿ya? Y un arquetipo organiza la percepción, los deseos y la conducta de nosotros. Ojo, cuando hacemos referencia a que es como una especie de lente que nos ayuda a percibir las cosas de una manera. Y por eso las personas también pueden marcar sus diferencias.
Si yo tengo unas gafas con un lente, digámoslo, azulito, y Reyán tiene unas gafas con un lente amarillo, y ella me diga, ay, qué pared amarilla tan bonita, y yo, no, mi amor, pero esa pared está como azul. ¿Por qué? Porque tenemos un lente diferencial. Y por eso entonces los arquetipos, aunque son universales, también tienen sus diferencias, ¿sí? Pero en el fondo hay una esencia básica que es el arquetipo como tal, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno se va pudiendo dar la oportunidad de decir, bueno, y entonces, ¿cómo me voy a mover en la vida? ¿Cómo siento que esto está siendo peligroso para mí? ¿Qué puedo hacer para modificar cuando ya voy revisando más ese inconsciente mío, esa profundidad, qué es lo que tengo que hacer? Porque Sim, não, meu amor. muchas veces Deixa só meter a colher um tiquito, amor. E relaciona isso, ¿verdad? Lo que hace com que los arquetipos se manifestem diferentes são tus próprias experiências. Então, aquilo que tu já conheces, tu vai tender a dar vazão maior àquele arquetipo, verdade? Aquilo. Recuerda que na classe passada nós falamos que o cérebro sempre vai elegir pelo conhecido, não? Então, se aquilo ali é conhecido em meu clã familiar, aquele arquetipo, aquela forma de expressão, eu vou ter a tendência de repetir. Por isso que para algumas pessoas, uma situação pode representar uma oportunidade, para outras um peligro. É o mesmo comportamento, verdade? Porque também passa pelas suas experiências personais. sí. Y hay una cosa que ahí estamos haciendo referencia a que los arquetipos nos ayudan para la percepción, pero de igual manera esta percepción muchas veces nosotros creemos que es una intuición y en el fondo puede ser una lealtad disfrazada. Y eso es bien importante poderlo distinguir y poderlo reconocer. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces terminamos siendo leales ¿a qué? A una ideología. Sí, cuando le preguntaron a Bert Hellinger, porque él fue muy criticado, vamos a ponerlo específicamente en el caso con él, él era sacerdote, católico, apostólico y romano, ¿sí? Cuando empezó a hacer constelaciones lo empezaron a criticar. Eso son cosas del demonio, eso no está bien. Y él estaba muy confundido. Y a él le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿para usted qué es más importante? ¿Las ideologías o el ser humano? Él dice que quedó varios días reflexionando sobre eso y después dijo, para mí es más importante el ser humano. Porque esa misma percepción sesgada muchas veces nos lleva a ser ciegos y podríamos decir ciegos de no ver o sí ego, ¿sí? Como dándole un poder al ego. Y por eso esos conflictos, ir más allá del bien y del mal, es bastante difícil, ¿cierto? Entonces, Senaide está aqui perguntando. Senaide, guarda um pouquinho tua pergunta que vamos chegar lá. Primeiro, ya, estamos evidenciando tudo para depois darmos algumas orientações sobre como romper isso, verdade? Já chegamos lá. exacto. Entonces, el ser humano se bate entre, sí, tengo miedo, pero tengo deseo de expansión también, ¿cierto? Entonces, ahí puede uno empezar a identificar esas lealtades invisibles. Son señales para uno ir identificando ese tipo de conflicto interno, ¿cierto? Amor, posso aportar aí? Sí, mi amor, por favor. De uma maneira muito clara, não? Não é fácil identificar a intuição. Hay que ter muita prática, não? Dar espaço à tua intuição. Mas vamos sentir assim, que um sinal de que és uma oportunidade, não? Há medo, porque todo o cambio traz medo, pero ao mesmo tempo é como se algo em tu pecho expandiera. Há um medo acá, meio assim, que vão pensar, que vão dizer, pero está caliente, tu sente que algo te abre, não? Tu sente que há vida, tu empieza a ver a possibilidade de criar coisas, é uma energia que se move. E Mira, sempre essa percepção vem pelo corpo. mira, mi amor, y eso es muy importante porque yo recuerdo que tenía mucho miedo de viajar sola, ¿sí? Y era esa resistencia, y yo le preguntaba, cierra los micrófonos y yo abro el mío otra vez.
Listo. Entonces, esta persona me decía, es que a mí me da miedo viajar sola. Y yo le decía, vení, habla un poquitico de tu familia. Ah, no, mi mamá nunca salió, no salía ni a la vuelta de la esquina. Ok, entonces hay una lealtad invisible. Pero esta persona cuando después viajó con nosotros, ella rompió el techo, iba más allá y sentía, podía tocar una piedra y era muy curioso porque decía, wow, increíble que esta piedra aquí en Machu Picchu o aquí en, sí, Machu Picchu, por ejemplo, ella decía, Ramiro, es que siento la vibración de la piedra. Es una cosa muy, muy interesante, ¿cierto? Entonces, lo que estaba diciendo mi amada Reyán, cuando hay señales de que es una oportunidad, uno dice, sí, hay miedo, pero también hay una expansión, hay vida, hay creatividad y hay energía que se mueve. Y entonces por eso luego la persona se siente satisfecha cuando hizo el movimiento. Pero también hay señales de lealtad invisible, ¿cierto? Sobre todo Claro. cuando, ¿qué? Cuando nos sentimos culpables. Ay, yo me fui para esa parte, para ese viaje y saber que mi E não hermano. levei meu hijo. E não, e não paguei a minha madre. És um saboteio de algo que és um movimento expansivo, pero tú mesmo trava. Sí, otras señales de una lealtad invisible es cuando, es muy gracioso porque vamos repitiendo el mismo final, pero con distintos personajes. Ramiro, esa mujer es igualita a la que yo tenía antes. Yo pensé que porque esta se llamaba Pepita y esta se llama Josefina, entonces iban a ser distintas, pero no, es el mismo patrón. Y yo, ¿y a quién se parece? ¿A tu papá o a tu mamá? Igualitica a mi mamá, me echa cantaleta como mi mamá. Qué cosa tan hijueputa. No he podido salir de ahí. Una lealtad invisible pulsando fuertemente. Entonces, por eso dice Carl Gustavo Jung que cuando un arquetipo está activo y no es reconocido, nos posee. Por eso es muy importante reconocer los arquetipos e incluso reconocer cuando ese arquetipo está en la luz o está en la sombra, ¿cierto? De eso vamos a hablar. Porque si a mí un arquetipo me posee, es lo que Jung decía, todo aquello que no enfrentas consciente y voluntariamente, te lo vas a encontrar como destino. Entonces, eso es bien importante. Y aquí entra un aspecto del que yo he hablado en varios cursos que he dictado y es precisamente la sombra, ¿sí? Porque la gente cree y a uno le dicen, vos me tocaste la sombra. No, es que la sombra, y creen que la sombra es algo malo. Y la sombra no es algo malo, es algo que nos hace crecer. Qué bonito cuando nos encontramos con la sombra. Qué bonito cuando yo puedo mirar la sombra, que muchas veces, y ojo con esto, que me acuerdo de un colega que él decía que él siendo sacerdote, él daría la bendición, diría así, bueno, y yo los declaro marido y mujer hasta que cuando la sombra los separe. ¿Por qué la sombra? Porque la sombra no es lo malo, la sombra son aspectos que no he podido reconocer, que los he reprimido, que los he negado, que no lo he vivido. Y ojo con esto, porque uno lo puede vivir desde la sombra o lo puede vivir con un mayor nivel de conciencia. Por ejemplo, y esto es muy típico. Mire, doctor, yo que he sido una mujer de Dios, yo que he sido juiciosa, y ese marido mío, mejor dicho, mire, tóqueme aquí, no me salen más cuernos por falta de calcio. Qué cosa tan impresionante. Esa persona no vivió, esa mujer tal vez no vivió una vida donde hubiera hecho un poco más de recorrido existencial conscientemente sin hacerse daño. No tiene que putearse, así de sencillo. Ya puede hacerlo de una manera distinta. Y es Exatamente, não? importante. Sí, Isso é quando exatamente tu nega a tua agressividade, não? E aí aquilo se envolve destino que aparece uma passividade ressentida. Entende? Tu não tem força para sair, porque tu negaste algo que era um impulso de vida. mira, Linda, yo tuve una paciente en Medellín y era una monja. ¿Sabías? Y los sueños de ella, no, eso mejor dicho que las películas de porno, eso era una vagamundería, porque ella había reprimido toda su sexualidad. Entonces eso tan aparecía en los sueños. Ya, y ella me decía, ay, yo no, me tengo que confesar porque es que, no, claro, porque ella no integró su sexualidad de una manera saludable, ¿cierto? Entonces, si negaste tu deseo, puede aparecer como un impulso desordenado y ese impulso desordenado puede salir, por ejemplo, o en una compulsión o en los sueños repetitivos o
Por eso es que es muy lindo poder mirar y me encanta el trabajo que mi amada Reyán hace, por ejemplo, con mujeres. Aquí en hay varias mujeres que han hecho trabajo con Reyán, que han estado en la casa de las mujeres, donde ella les muestra cómo conectarse, por ejemplo, de una manera saludable con su deseo. Y es algo que, por ejemplo, vamos a trabajar conscientemente, por ejemplo, en Grecia cuando se trabaje Afrodita, porque entonces, claro, como a uno le dicen que es que, ay, no, esa fruta es afrodisíaca, entonces que se va a volver bien puta o bien puto. No, 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 no. Es una condición de conectarse con asuntos que yo he reprimido por el peso cultural, por la religión, o porque es un arquetipo muy apagado en mí. Así de sencillo. Entonces, cuando tú reprimes la agresividad o sonegaste la agresividad, si negaste tu vulnerabilidad, entonces aparece como una fuerza de control. Y eso son cosas que nosotros podemos ir teniendo cuenta en ese aspecto. Amor, penso que nós podemos abordar para que as pessoas possam identificar e na prática, no cotidiano, não? Três arquetipos que estamos vendo e vivendo todo o tempo com as pessoas, com nós outros mesmos e com as pessoas ao nosso ao redor, que são os dramas do cotidiano, não? Perfecto, Todo linda. o drama envolve três arquetipos. Quais Ah, serão? eso es una belleza de hermosura, porque esos arquetipos, o mejor dicho, el que esté libre de arquetipo, ya no diría yo el que esté libre de culpa, no, el que esté libre de unos arquetipos que tire la primera piedra. ¿Cuáles son esos tres arquetipos, mi amor? Y que incluso luego vamos a mirar cómo se visualizan dentro de la mitología griega. ¿Cuáles son esos tres arquetipos, mi amor? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Não, digo yo, então. El Salvador, que já conhecemos, não? Que hace parte do triângulo dramático, não? Qué lindo. O vitimário, que entra dentro do arquetipo del guerreiro herido, verdade? Porque o vitimário, ele se sente vítima, pero ao invés de se quedar passivo, ele então se torna ativo, verdade? Pero em realidade, o arquetipo de fundo é o guerreiro herido. E a vítima? É, Perdón, ese sim, e a sería de vítima. alguna manera el Salvador, ¿no? Porque son los que se tiran de héroes, o estoy confundiéndolo, mi amor. Não, não, são os três, não? Salvador, ele é guerreiro herido, que é o vitimário, porque o vitimário, ele está sempre aí, não? Ele tem um impulso de atacar, porque ele também já foi vítima. É uma reação, vamos dizer assim, não? Todos nós outros já sentimos de alguma forma. E na sessão passada, hablamos das cinco heridas, verdade? Sí, Essas mi amor. cinco heridas, elas nos hacen ter comportamentos distintos. A mesma herida nos hace ser de acordo com o que é conhecido dentro de los patrones familiares, não? Vamos dar vazão a um determinado arquetipo, que é uma forma de comportar, pensar e sentir. Queres empezar tú con o Salvador ou penso eu? Voy a hablar, sí, voy a hablar del Salvador, ¿no? Y es precisamente carga esa energía de quien se define como un ser útil, quiere ser útil para todo el mundo. Sí, es una persona que quiere darle la solución de todo a todo el mundo. Sí, ¿quién de aquí en algún momento no se ha sentido salvador o salvadora? Sí, y principalmente nosotros, los que hemos hecho una carrera como la psicología o como la medicina, queremos, bueno, y hasta los sacerdotes también, queremos salvar al mundo. Sí, entonces quiere ser útil, quiere obtener valor a través del sacrificio, confunde amor con necesidad. Y ojo con eso que es muy delicado, porque Preste atenção. Aham. como consecuencia, cuando está activo, tú eliges relaciones, ojo con esto que te decir, donde te necesitan, pero tal vez no es donde te aman. Te eligen por necesidad, porque eres un salvador o una salvadora, y no es por amor. Y ojo con esto, que las mujeres que se convierten mucho en mamá, porque ¿quién era la persona que nos salvábamos cuando estábamos chiquitos? Se caía y se raspaba la rodilla, ¡ay, mamá, mamá! Y la mamá, venga, mi amor, yo lo cargo. Entonces buscamos un salvador. Y ese salvador, muchas veces, entonces, yo soy el salvador. Y ahí desde ese arquetipo puedo caer, si caigo en la sombra, en tremendos problemas. Así de sencillo. Cuando nosotros vamos a hacer referencia, por ejemplo,
en el estudio de la mitología, que nosotros vamos a dar un curso ahora en febrero y vamos a profundizar en cada uno de estos arquetipos y vamos a enseñar cómo trascenderlos, cómo salir de ahí. Pero como también esto lo estamos articulando con las personas que van para Grecia, porque en Grecia vamos a escuchar mucho de la mitología griega. Entonces, por ejemplo, arquetipos como Prometeo, que fue el que robó el fuego para salvar a la humanidad, ¿sí? Ese, por ejemplo, en ese sentido, era un salvador arquetípico, ¿sí? Tenemos otro que es Esculapio, ¿sí? Que es, por ejemplo, ustedes me ven a mí con esto. Este es el caso de Esculapio. ¿Qué pasó con Esculapio? Él era pues como un médico, por decirlo de alguna manera. Ay, se me está encalambrando un pie. Virgen de la agarradera. Uy, estaba mal sentado y ay. Ahora sí, ya. Necesito un salvador aquí me tocó quitarme la media. Bien, entonces Esculapio, él tenía una característica muy particular y era que resucitaba hasta los muertos. Y entonces, ¿qué hizo Zeus? Zeus se emputó y dijo, no, pues este man, ¿cómo así? Va a terminar con el orden natural. Este man sí empieza a revivir a todo el mundo, entonces, ¿para dónde vamos a acomodar la gente? Entonces, llegó y lo castigó con un rayo, pero después lo subió al Olimpo y por eso las ambulancias, en las clínicas, en las farmacias, vemos este símbolo. Esto es un símbolo de Esculapio. Ahí se los muestro. La serpiente subiendo como por una espada o algo así. Eso es en honor a ese arquetipo. Y Quirón, que Quirón también tiene su historia, es el arquetipo del sanador herido, de ahí viene la palabra quirófano, viene quiropráctico. Entonces, también era un sanador que quiere curar a todos, pero no se podía curar a sí mismo. Ese era lo que él cargaba. Pero de esos arquetipos vamos a profundizar. Es en febrero con el curso que vamos a dar. Entonces, Claro. E sí, desde Linda. o ponto de vista da biodança, não? Ah, Como é esse arquetipo no corpo? Isso que é interessante, porque é mais fácil identificar os arquetipos através do corpo do que através do mundo intelectual, verdade? Então, o resto dominante do Salvador, ele é uma pessoa que está sempre buscando sostener, carregar, verdade? Não tem, não é assim, o próprio corpo não é aberto, é um corpo assim, não? Como se estivesse carregando a carga do mundo, verdade? Então, você está sempre sustentando. Vocês podem ver quando tomamos um bebê, nossa posição esquerda é um arco, verdade? Porque para dar contenção, a pessoa não tem este tônus muscular. De tanto estar aí. O corpo revela que vai a sua psique, sua necessidade está sempre servindo. La sombra é esse agotamento. As pessoas muitas vezes que são salvadores, estão sempre no limite do agotamento físico, do colapso, não? A rigidez dorsal, dolor, não? Em la parte baixa, acá, no cuello, nessa área cá, porque está sempre assim, não? Na contratura. E aí a clave para a integração é aprender a receber sem culpa, porque o Salvador não sabe receber. É como se ele jamais necessitasse, porque o valor dele está em dar. Então, se ele necessita receber, inconscientemente ele perde o valor, a utilidade. E ele se move por ser útil. Pero não é de sua natureza, é um arquetipo que está aí. Talvez foi reforçado dentro da família. Assim que ele foi visto na família. Assim que ele foi amado. Então, se ele deixa de ser isso, que vai passar com ele? así de sencillo. Otro arquetipo, pues, que también lo vemos, lo llamamos el guerrero herido o el justiciero. Ese se mantiene, mejor dicho, cualquier diferencia. Usted contradígale y inmediatamente se siente atacado. ¿Sí? Ese responde antes de escuchar. Esse é terrível. ¿Lo Já me conoce? identifico muito com ele, já me entrego, não? Te entregaste. Sí, mi amor. Bueno, y eso tiene que ver con ese arquetipo en ti, y eres una luchadora, eres una guerrera, y entonces, bueno, hay veces sí, la persona que está con ese arquetipo activado, pues obviamente que de alguna manera hay veces confunde los límites con humillación. Si alguien le pone límites, no sé, me siento humillado, ¿cierto? Y cuando está activo,
ve amenazas por doquier, por donde mire está aquí para allá y eso es ahí, aquí me están amenazando, este me está queriendo tratar mal, una cosa y el otro. Y entonces ve amenazas donde podría haber un diálogo. Acordemos que la palabra diálogo, la palabra día quiere decir a través, logos, pensamiento. Entre los arquetipos griegos que los vamos a estudiar, y no solamente los vamos a estudiar en el curso que tenemos para febrero, sino con las personas que van con nosotros para Grecia, porque allá sí que vamos a tener una mayor A comunión, vivenciarlos, a ¿no? vivenciar cada uno de ellos. Está Ares, por ejemplo, que actúa desde el impulso, la reacción, la violencia emocional. Ese es un arquetipo griego, Ares. También está Aquiles y Héctor. Recuerden que Aquiles y Héctor en la pelea, en la guerra de Troya, porque Aquiles pues tenía mucha rabia, una piedra tremenda con Héctor, porque pues Héctor había matado el mejor amigo de Aquiles. Entonces ahí está perfectamente marcado en ese sentido, ¿no? Cuando no está esa persona integrando apropiada y saludablemente, porque ojo con esto, yo diría una cosa que dice Jung, si usted no ha integrado ese arquetipo, entonces usted se convierte en una persona agresiva y muchas veces violenta. Y no es lo mismo ser agresivo que ser violento, porque yo necesito, o los seres humanos necesitamos la agresividad para alcanzar objetivos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque los arquetipos, primero que todo, no son malos, la sombra no es mala, la sombra me está mostrando que necesito integrar algo, pero de igual manera me está llevando a alcanzar un objetivo. Ese guerrero en mí necesita cierto nivel de agresividad. Yo no me imagino un león, pues, acercándosele a una cebra y diciéndole, mire señora cebra, tengo un hambre la hipepucha y tengo allá 3 cachorritos, me deja, yo nomás le muerdo aquí la nalguita y yo no le hago mucho daño porque es que me da pesar de usted. No, tiene que sacar esa agresividad, ir y cazar. Eso, por ejemplo, cuando trabajamos con pacientes que son vendedores, un vendedor tiene que saber cómo ser agresivo en ese sentido, pero sin causar daño. Eso es bien importante en ese sentido, ¿no? E aí essa coisa da lealdade, eu abro por mim, não? Porque me identifico muito com esse arquetipo. E se for mirar a história de minha família, é uma história assim de muitas guerras, humilhações, injustiças, padres ou figuras violentas, não? Não praticamente meu padre, mas meu abuelo era uma pessoa muito violenta. Então, é como se o sistema o tempo todo estivesse dizendo, no sistema, vamos dizer, ele inconsciente, não bajes la guardia. O mundo não é seguro. O mundo é violento, o mundo é injusto. Então, tu estás sempre pronta para atacar, não? Então, isso como isso é forte, não? Então, em geral, dentro da biodança, nós estudamos muito o corpo, são pessoas, eu vejo muito isso, não? El ombro reto, verdade? Temos um porte atlético, porque imagina, se estamos hechos para pelear, não vamos ser blandos, não. Temos um músculo bem marcado, não? Nos gusta a musculação, verdade? Que é preparar o corpo. E é uma mirada, não? A maneira de mirar é quase fulminante, verdade? Então, se alguém abre uma coisa, pá, tu enfoca, não? E, esse arquetipo, ele dá limite de todas as formas, com a voz, com a mirada, com a própria postura, não? O resto, não? E a sombra, dentro da visão corporal, carga muita atenção em la cervical. Não é tanto nos ombros, não? Então, El Salvador tem essa postura mais arqueada, não? El guerreiro herido é assim, não? É quase como uma Mulher Maravilha o tempo todo, não? Então, esta área aqui cervical é sempre muito tensa, peito rígido, verdade? Não tem muita mabilidade, como se diz, amor? Maleabilidad, maleabilidad, fluidez. Exatamente. Mandíbula apertada, não? É muito comum as pessoas sofrerem de brutismo, não? Porque está sempre aí com adrenalina a mil, não? Habla alto,
Ajá. Y para integración hay que hacer mucho trabajo de estar presente. Por quê? Porque a pessoa está sempre reacionando a esse inconsciente, a essa memória do sistema, no baixa a guarda, o mundo é violento. Então, tu não estás presente. Então, o tempo todo tu necessita mirar, respirar, dar um passo atrás, no que hablamos de nossa charla, não? Porque, em geral, quem dá vazão a esse arquetipo tem uma personalidade extrovertida, não é um introvertido. O extrovertido, então, tem dificuldade de controlar sua impulsividade, que é bem o arquetipo de Artemisa, não? Artemisa é super impulsiva, está sempre peleando, que é a Mulher Maravilha, não? Por la justiça. Ok? Então, é muito lindo porque vamos nos encontrando aí. E muitas vezes a pessoa diz assim: Não, eu sou assim. Não, meu amor. Tu podes ser muitas versões, pero tu estás educastrado, condicionado a dar abertura somente a este arquetipo. Então, quando Sí, começas a conhecer os outros, tu mesmo pode cambiar tu postura, que ao cambiar a postura, desarma o arquetipo. É tão hermoso isso na biodança, porque desarma. Se eu sei que estou assim, câmbio e hago assim, já baixa tônus. É muito fácil poder lidiar com o arquetipo quando temos consciência corporal. Diga, meu amigo. en constelaciones, por ejemplo, eso se ve por los antecedentes de las familias que obviamente en qué familia no hubo guerras, en qué familia no hubo humillaciones, en qué familia no hubo injusticias, en qué familia no hubo padres, figuras supremamente dictatoriales, violentas, o incluso, por ejemplo, un tío o un abuelo, y nos tocó ver esa experiencia. Y entonces, estas personas, obviamente, que por las vivencias en sus etapas de desarrollo, activan más o menos determinados arquetipos. Entonces el arquetipo de ese guerrero generalmente es como si su sistema integral dijera, no baje la guardia, que el mundo no es seguro. Y ojo con esto, porque frases tan sencillas como una madre, es que usted no puede confiar sino en su mamá y en su papá. O sea, el mundo no es seguro, usted no puede confiar en nadie más. Usted tiene que estar listo para estar, mejor dicho, en la pelea. Entonces eso es bien, bien, Eu bien. recordo muito essas frases. Vamos à vítima, meu amor. Vamos a la víctima, mi amor. ¿Quién es la víctima? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Cómo se mueve la víctima? ¿Quién aquí no en algún momento no se ha sentido víctima? La víctima generalmente tiene miedo a perder el vínculo. Ay, no, pues es que yo cómo voy a pelear con mi marido, porque es que después, no, en mi familia nadie se ha divorciado y eso es una cosa muy, no, no. Entonces se adapta, como decía, Excesso de adaptação, meu amor. excesiva, sí, se adapta excesivamente, como decía una amiga que hacía referencia la otra vez, ahí viene la amiga mía con el peor es nada, mejor dicho, porque para no sentirse que estaba sola y excluida. Entonces, la lectura del límite, esa persona lo siente como abandono. Ah, me siento es abandonado, abandonada, si me pusieron límite. Hay una consecuencia, ¿no? Cuando está activo, interpreto los límites como un rechazo también, ¿cierto? Yo puedo mirar como que me están rechazando, me están excluyendo, y eso es muy triste para mí. En la Então, por mitología isso griega que se hay un submete. arquetipo, sí, mi amor, ¿ibas a decir algo? Não, por isso que se submete. Porque ela não tem coragem de dar limite, porque vai ser abandonada, vai ser rechaçada, verdade? Então, se queda aí. Y vive un hijuepucha infierno. Por ejemplo, en la mitología está Perséfone, que ella, pues, como no tuvo una elección consciente, le tocó vivir su infierno. Entonces mucha gente dice, ay, es que como eso fue lo que yo aprendí en mi familia, entonces como que le echa la culpa. Alguien decía en estos días, mire, entonces, pues es que la víctima generalmente asume su incomodidad echando la culpa a la historia, a las personas, al destino. Es que como yo fui huérfano, ay, es que como yo fui huérfana, entonces yo no pude elegir. Entonces está en una actitud muy infantil, supremamente infantil.
Niobe, por ejemplo, que era otra de la mitología griega, ella se quedó petrificada por el dolor y la pérdida, ¿sí? Porque fue desobediente y entonces, ay, pobrecita de ella. Y Andrómeda, que es ofrecida como sacrificio para salvar a los otros. Entonces, esas son los típicos víctimas, ¿no? Eh, E traemos todos, não, meu amor? Traemos tudo isso. o un poquito de uno Só más, de otro. está dormido, Exacto. esperando una situación para aflorar. Sí, y en constelación, entonces ahí es donde surgen ¿qué? Las exclusiones, los abortos, los niños no vistos, las historias de sometimiento femenino, es típico de eso. O por ejemplo, incluso, si esto lo extrapolamos no solamente a las familias, sino por ejemplo que alguien me decía, mire, pobrecitos, la gente de Haití, son puras víctimas, o empiezan, también se va llevando dentro de ciertos contextos más amplios, ¿no? Pero lo importante, porque esos arquetipos los puede uno vivir, digámoslo así, personalmente o colectivamente. El sistema familiar puede vivir un arquetipo, ¿sí? Entonces, es que mire, mi abuela, mi tía, mi mamá, hasta mi papá, siempre hemos sido víctimas de ta, 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 ta. Ok, listo. Estamos asumiendo el rol del niño. ¿Por qué? Porque y asume ese rol por miedo a ser abandonado, ¿no? Entonces, si pongo un límite, voy a perder el amor. Si le pongo un límite a mi marido que me maltrata o a mi É esposa, um medo, não? miedo, y es un miedo, sí, a perder el amor. Puede que a perderlo a él o a perder el amor de esa persona. Claro. E ¿Cómo se no corpo, amor? queres falar mais alguma coisa? No, no, mi amor, que cómo se da eso en la viudanza, Sí. que tú eres la experta No, en... del cuerpo, ¿no? Entonces, el resto dominante de la persona que vive com esse arquetipo aí ativo es também la voz é bajita, mirada baja, não? É como se estivesse em corrida, não? Não tem força, não tem explosão, não tem intensidade, respira de forma artificial porque ela está sempre ansiosa. A vítima está sempre com medo. Então, se a ansiedade está sempre projetando o pior no futuro. Então, se imagine estar de contenção, não? Então, o que passa com o corpo? A energia colapsa, não? A pessoa chega à depressão muito fácil, ela vive com muito pouco, não? Sua economia energética é assim uma coisa absurda, não? Tem dificuldade de ocupar lugar, por isso que ela não fala fuerte, não habla fuerte, não? Porque ela tem medo de ser vista porque ela não se sente, eh, ela não se sente capaz. Então é melhor ela passar despercebida. Então, a clave da integração de uma pessoa assim é começar a trabalhar restos de poder, não? Começar a se empoderar para tomar seu lugar. Porque isso que Ramiro estava falando, não? O arquétipo que tu não tienes consciência desenvolve tu destino. Então, a vítima, de tanto se posicionar como vítima, acontece mil desgraças. E nós dizemos, por Deus, que destino difícil, pero ela está sempre realizando esse arquetipo. Então, ela vai encontrar situações muito difíceis, vai encontrar um vitimário para mostrar para ela mesma, não? Que realmente o mundo é injusto, que temos que fazer o mínimo de ruído para poder sobreviver, não? Então, como transformar, não, tudo isso em recurso? Porque existe em nós outros, não podemos negar os arquetipos em nós outros, não? Então, uma das maneiras é começar a desenvolver consciência corporal, porque o arquetipo sempre Perdón, Linda, yo te força interrumpo, perdón, cogestativa que te se expressa. interrumpo, mi Hã? amor, te interrumpo porque yo diría, tú acabas de decir una de las, cierto, pero yo diría que esa es la más importante, Sim, eu também penso. desarrollar la sabiduría en el cuerpo. Porque, mira, por ejemplo, uno, lo hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos ido a Egipto, cuando hemos ido, o ahora que vamos para Grecia, imagínense, por ejemplo, en Egipto, conectar con el arquetipo de la guerrera, por ejemplo, de Cleopatra, ¿cierto? Y uno saber que por esos callejones, por esas pirámides, ella anduvo. Una cosa impresionante.
Pero hacer, ya de ahí, vamos a hacer una biodanza, una meditación incluyendo el cuerpo o constelaciones, es bien importante. Sigue, Linda, disculpa que te haya interrumpido. Sim, porque o corpo é uma coisa bem importante, não se evidencia que há um programa, não? Que há um programa armado, não? Rolando, que é o criador da biodança, ele dizia, não, que é muito mais fácil identificar um arquetipo ativo através da postura, do gesto, que dar-se conta intelectualmente. Há muitos livros sobre coisas, pero queda no campo das ideias. Por isso que la biodança e las constelações utilizam sim ou sim o corpo. O método é corporal. Se queremos realmente uma liberdade para tomar decisões, necessitamos tomar um método, não? Para detectar o inconsciente. E esse caminho, no, que a Ramiro disse, mais direto é o corpo. Por que é o corpo? Uma coisa simples. Porque o corpo não argumenta. Tudo que tu empeça a dar-se conta mentalmente, existe um questionamento. Ah, existe uma justificativa. Não, o corpo não argumenta nada, o corpo responde. Entende? Com uma enfermidade, com dolor, com uma potência, com uma sensação de expansão, não há como enganar-se. Então, em biodança dizemos não, que a vivência, ou seja, estar aqui presente, incorporado, transforma mais que qualquer conceito. Por quê? E aí vem um princípio biológico, meu amor, que eu quero finalizar. Sí, sí. Porque o sistema nervoso, e aqui entra a neurociência, não? Aprende por experiência. Não existe outra forma de aprender, não por discurso. Quando hacemos restos, não? Por exemplo, nós trazemos muitos rituais de vínculos em las constelações, que me encantam, não? Porque biodança é eixo de rituais de vínculos, que são restos arquetípicos. Então, que restos são esses? Colocar as pessoas próximas, colocamos a pessoa de rodillas, não? Mirando hacia arriba. Isso é um vínculo, não? A pessoa percebe uma diferença, não? Receber, não? Eu digo para às vezes as pessoas, haga as mãos, mesmo na constelação online, não? Entregue algo, haga isso, a pessoa receba, porque este movimento corporal ativa um arquetipo. Te dá permisso para receber. É distinto tu dizer, ah, eu recebo, graças, tu bendición. E outra coisa é baixar a cabeça, é besar as manos. Isso tudo ativa um arquetipo. Por isso que hacemos e por isso que é importante. E Sí. é tão interessante que quando tu hace o movimento, aparecem os patrones. Por exemplo, não? Se me acerco de alguém, já empieza a me dar uma ansiedade, uma angústia, porque aciona um padrão limitante de abandono. Eu não quero estar perto, eu não quero abraçar. As pessoas que têm muita dificuldade de abraçar, verdade? Porque têm muito medo de ser abandonadas. Existe um patrão limitante, não se envolva afetivamente, duele. Então, quero as pessoas distantes, porque assim eu não me involucro, não crio vínculo, não? Por exemplo, quando hacemos esses movimentos de receber, não? Muitas vezes aparece uma culpa. Na própria constelação, na biodança, isso é explícito. Mas na constelação, não digo para ser isso. E de repente a pessoa, nós outros, há pouco tivemos uma experiência e disse para a pessoa levar ao coração, não? Eu não sinto. Ai, parece que agora vem um peso. Claro, acionou um patrão que não te permite receber, é culpa. Então, se nós outros, quando hacemos esses movimentos em constelações, há um sentido e um significado muito grande que estamos terapeutizando a pessoa, não? Por exemplo, quando dizemos, mira esta persona, mira esse representante, não? E a pessoa não quer mirar, ela quer se esconder, porque ela não quer evidenciar algo. Explícito isso. E todos são rituais. Mira, o primeiro resto de vínculo é mirar a alguém. E a pessoa, eu não posso mirar. Quantas vezes na constelação podemos duas pessoas de frente e a pessoa diz assim: não, eu não posso mirar, eu não quero mirar, não posso. Por quê? Porque esta pessoa está escondendo algo que não é muito difícil para ela entrar em conflito.
E ela vai entrar em conflito. E aí a tal da pertenência, eu não posso entrar em conflito. Entende? Então, é muito louco isso. Quando damos algumas palavras, por exemplo, para a madre, não? Del hijo, para o madre, ou a madre ponendo limite, e a pessoa que está representando a madre diz, ai, eu não posso dizer isso. Como que eu vou dizer que a vida de mi hijo é a vida de mi hijo? Que eu tenho. Não, isso vai contra minhas crenças. Não, vai contra um patrão de temer perder o amor de tu hijo. ¿Por quê? Porque muitas vezes está atrapado no arquetipo del Salvador e tu vai deixar de ser útil. E ser útil significa que não vai ter amor. Então, nós outros queremos aqui com esta charla falar quanto é profundo, não? Todo esse trabalho das constelações, da biodança, não são restos vazios, são restos que abrem puertas, puertas muitas vezes milenárias, que nos conectam com uma cadeia ancestral. Então, sempre, não? Que Ramiro diz, para mim, a coisa mais, o acesso mais direto realmente é o cuerpo, não? Tudo Sí, isso, por exemplo, o resto de sostener é o cuidador, o arquetipo de cuidador, né? O resto de avançar, caminha, quando eu digo muitas vezes na constelação, empieza a caminhar, segue, caminha forte, com passadas fortes, não sei, ativa aquele guerreiro, porque sí, mi para amor. subir para a vida tem que Es ter que, força. Linda, me recuerdo una paciente que ella comprendió el hecho de no saber poner límites después de que salió de una biodanza y de una vivencia que ella dice, a mí no se me olvida nunca el nombre de esa vivencia, oposición armónica. Sim. Es una vivencia muy linda, muy profunda. Nosotros la vamos a hacer en Grecia, ¿cierto? Vamos a trabajar eso porque Zeus, né? Zeus, y exacto, es una oposición armónica, que eso trabaja directamente en el cuerpo. Es bien importante eso, ¿no? Porque esos gestos movilizan de una u otra manera el arquetipo. Disculpa, Linda, que te interrumpí. Não, não. Porque nós outros estamos evidenciando justamente os arquetipos gregos, não? Porque a cultura grega, ela influenciou diretamente desde a parte jurídica das leis, não, no Ocidente. Ya. Então, são os arquetipos que mais tiveram expressão dentro das culturas ocidentais. Então, por isso é tão importante aprender sobre os arquetipos gregos, porque é uma força que está aí, ó, vibrando, vibrando, e com consentimento familiar, das formas como devemos atuar ou não. Sí, yo diría, para ir redondeando, Linda, porque creo Sim, que vamos pasando de tiempo, primero que todo, que el cuerpo definitivamente revela quién está al mando dentro de ti, quién es el que está dirigiendo tu vida. Georgine Clary en estos días decía una cosa, o veía yo en estos días, porque tal vez lo dijo hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, una persona que no sabe controlar la alimentación, ¿quién está dominando en sí? ¿Cierto? ¿Cómo hago yo para reconocer si a mí me domina el cigarrillo, si a mí me domina el alcohol, si a mí Dionísio, não? Que é simplesmente o prazer desmedido, é um instinto puro, não? entonces es un arquetipo que está desde la sombra y está desbordado, ¿cierto? Entonces ahí es por eso es que es importante hablar de los arquetipos, reconocerlos y ojo con lo que voy a decir, hacerle un llamado, o sea, no es solamente mitología, es yo poderle hacer un llamado a un arquetipo dentro de mí para que se haga presente en mi vida, pero no que sea él el que coordine, dirija mi vida, sino que yo pueda llegar en determinado momento, hoy quiero que salga en mí tal arquetipo, consciente, voluntaria, saludablemente. E como é que são os gestos, não? Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as mulheres, que também trabalhamos em nossos workshops, em nossos retiros, não? Quais são os gestos que evocam aquele arquetipo? Não é Correcto. só pensar, o pensar não tem a força, No, o no, corpo tem a força para sí. evocar. Quienes han estado aquí en constelaciones presenciales con nosotros y han visto, porque no siempre lo hacemos, cuando acostamos a alguien y le decimos, vas a pasar, por ejemplo, el marido está vivo, pero el marido es demasiado vivo, demasiado, entonces
es una fuerza que la atrapa. Entonces le decimos, vamos a hacer una cosa, vamos a acostar al que representa a tu marido, ¿sí? Porque esto es más de la psicomagia, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky. Y no es que vas a pasar por encima de tu marido, sino que vas a pasar por encima de la energía que él representa y que te limita. Entonces acostamos a esa persona que representa al marido y ponemos una música especial, ¿sí? Porque es una música que, como bien lo maneja la biodanza, Reyán luego les hablará más profundamente de lo que es la biodanza, pasar por encima de esa persona varias veces genera una liberación energética, o sea, mucho más que un símbolo. Entonces, esos son los gestos y los movimientos que nosotros hacemos para que efectivamente se pueda consolidar en el cuerpo la activación de un arquetipo. Exato, não, meu amor. E muitas vezes as pessoas pensam que os arquetipos são livros, não? Sí, que son. La mitología es el escenario que cria a condição para que o arquetipo se mostre, ¿verdad? Então, é o cotidiano vivir, o cotidiano vivir nos dá as condições. Então, se, por exemplo, se me vem isso que Ramiro está falando de uma adição, é um Dionísio desmedido, não? Buscando liberar algo, está huindo de algo, não? Porque quer liberar algo. Então, essa pessoa se torna dita como uma forma de não querer mirar o que necessita mirar. Por exemplo, quando eu tenho uma necessidade de controlar tudo, não? És uma Ateneia que vem para quê? Para controlar meu medo. Porque eu não estou com consciência de que estou com medo. Então eu peço a controlar tudo. É Ateneia a sombra. Vem as sombras, não? Ares, não? Que é o deus da guerra. Impeço a pelear com tudo porque em realidade estou me sentindo pequeno. Toda vez que nós outros somos violentos, porque portamos um complexo de inferioridade horrível. Não é porque a pessoa se sente grande, é ao revés. Vem esse arquetipo de Ares para, quando está na sombra, não? Para tentar fazer com que tu puedas viver se sentindo assim, um nada. Então se vem a prepotência, não? Então é muito lindo e não necessita ser psicólogo, não? Esses dias eu estava falando com o Ramiro, não? Isso deveria ser ensinado nas escolas, não como uma filosofia barata, não? Que, eu tive filosofia na universidade, mas infelizmente meus professores jamais tiveram esta leitura do cotidiano. Ensinavam como se fosse um cuento. E dizia, para que tenho que aprender essa coisa, meu Deus? Porque não havia sentido, significado para mim. Por quê? Porque tomam as coisas desde a superfície. E isso é uma ferramenta poderosa para todos nós outros. Não é para o psicólogo, é para as pessoas poderem viver bem, viver realmente livres para tomar decisões em suas vidas, para poder naturalmente, sem rábia, sem nada, soltar, desapegar-se. Então, vocês viram que nós começamos nossas charlas com a última del ano, como cerrar ciclos, que foi toda a dinâmica do apego, verdade? Depois passamos para as relações, na comunicação consciente nas relações, e agora estamos cerrando este ciclo com o inconsciente coletivo, porque tudo isso está intrinsecamente conectado. Para quê? Para que podamos viver bem, para que podamos ser saudáveis, porque senão o corpo está sempre tentando compensar o que tu não haces conscientemente, tu corpo vai ter que fazer por ti e vai enfermar-se e vai ter reações disfuncionais, né? Quem está dizendo aqui, James, não? Em las manos está a possibilidade de comunicar, contatar e sanar e também herir, James. Nossas manos também herem, infelizmente, a maior parte do tempo. Se tu não tem o resto com consciência, tu perde tu tônus, a qualidade de acariciar, a qualidade, porque tu se torna insensível. Não és o que tu queres, pero tu haces dano.
¿no? Entonces, el cuerpo es el vehículo, ¿verdad? De todo, de la potencia saludable, del amor y también de la violencia. Y Violencia ojo contra con eso, nosotros, contra los demás. porque lo que dice mi amada Reyán es muy cierto y lo peor es que muchas veces elegimos inconscientemente que el cuerpo sea para dañar o para dañarnos, ¿sí? ¿Cómo es de bueno reconocer esos arquetipos, poderlos direccionar para yo cada vez estar haciéndolos más consciente y poder trabajar en ese aspecto que sea precisamente para eso, para sanar, para comunicar apropiadamente, en fin, es bien, E, bien e importante. uma coisa importante, não? Os arquetipos estão diretamente relacionados com os nossos instintos, verdade? Porque tudo que a humanidade hace ao largo de sua evolução não é para danhar-se, não? É para poder cada vez mais progressar. Então, o instinto está a serviço da vida. Então, porque o caminho não é negar os instintos, não? Não ser dominado pelo instinto e dar lugar e forma consciente aos nossos instintos. Por isso que eu em março vou estar fazendo a Casa das Mulheres, sempre é um programa, e a temática vai ser justo os instintos como caminho à sabedoria. Isso eu vou dar uma outra charla para vocês conhecerem a força dos instintos, a importância de reconhecer nossos instintos, porque senão os instintos se pervertem e ao invés de garantizar a vida, distorcionam e vamos entrando no sofrimento. Então, por isso que Ramiro e Show pensamos, não? Como o grupo, já temos o grupo que vai à Grécia, está aberto ainda as inscrições, não? Se alguém quiser mais informação, pero a ideia é que nós outros empecemos a entrar nesse mundo, primeiro intelectualmente, conhecendo, no conhecimento, para viver allá. Então, queremos abrir esse curso, porque vamos começar, são quatro miércoles, não, meu amor? De fevereiro? Y son 4 miércoles de febrero. Que vamos dar às 8 da noite, é mais ou menos 1 hora e meia, também vai se quedar gravado, quem quiser assistir deferido. E aí podem participar, não? Aí quem quiser saber custo, porque os que estão em lo retiro para a Grécia está incluído, não? Não tem nenhum adendo. Abrimos para as pessoas que querem conhecer um pouco. Então vamos fazer assim uma mirada general sobre alguns arquetipos básicos que têm muita influência em nós outros. E é justo o itinerário que vamos fazer na Grécia. Então, tudo tem um porquê atrás, não? Do itinerário, dos nossos retiros e tudo mais. Hacemos muita investigação e, basicamente, assim, é um trabalho contínuo. Tu tens o prazer de estar vivenciando aquilo, pero está profundamente trabalhando tu consciência. Sí, no sé si hay, Perguntas. exacto, si hay preguntas. Ah, vean a Tamara, como si se está tomando un vinito bien sabroso. Eso está muy bien, eso es saludable. Brindis, salud. Esse é um aspecto Dionísio, Puedo verdade? Não preguntar, a sombra, a adição é a sombra. Está muy Pero bien. desfrutar, ¿no? Si alguien tiene... Mira, yo, Sí, Zenaida, ¿tienes pregunta? ¿qué pasa? Por ejemplo, o sea, todos tenemos esas dos cosas, tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Eh, a veces nos enseñan como a tapar la sombra, no a verla, como ya claramente lo explicaste y todo eso. En mi caso, hay unas sombras que todavía me falta hasta por descubrirlas, pero tengo otras que veo muy claramente. Sé más o menos cuál es mi parte de luz, pero tengo algunas sombras muy claras. Una de ellas es, por ejemplo, procrastinar. Y la tengo bien clara y la invito a mi mesa a ver cómo negociamos. O sea, ¿cómo puede uno cambiar y ya de una vez por todas, viendo esa herencia familiar, viendo todos estos patrones y todo esto que nos enseñaste de ¿cómo se llaman? Los escribí, ya me perdieron. os arquetipos. De arquetipos, o sea, ¿cómo puedo yo
que ya realmente hay que amarla, pero realmente este tipo de sombra ya lo quiero como negociar y pulir y borrar. ¿Cómo la puedo sanar? O sea, ¿cómo puedo reencontrarme conmigo y decir, bueno, venga acá que vamos a trabajar de otra forma? Perfecto. ¿Quieres responder, Linda, o respondo yo y después complementas tú? Sí, puede ser. ¿Empiezo yo? Bueno, entonces, vamos volviendo al punto. El cuerpo, en última instancia, es el que te dice, ah, mejor me quedo acostado otro ratico. Ah, no, eso lo hago mañana, ¿cierto? Como dice el perezoso, no hagas hoy lo que puedas hacer pasado mañana, ¿cierto? Entonces empezamos con en esa condición. Entonces, vienen dos cosas. Uno, y mucha gente dice, ay, es que estoy sin energía. No, no es falta de energía. La energía puede que esté en ti, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, tanto en las constelaciones como en la biodanza, se hacen ciertas acciones, ¿sí? Por ejemplo, caminar con determinación, que es uno de los movimientos que se hacen en biodanza. Es precisamente para que el cuerpo aprenda a no procrastinar. Porque usted puede leer todos los libros sobre procrastinación, darse cuenta que es que sí, así era mi mamá, así era mi papá, y hasta el abuelo y la abuela, y no resuelve. Entonces, hay que hacer un trabajo en paralelo. ¿Qué quiere decir un trabajo en paralelo? Sí, descubrir, como tú dices, esos antecedentes, pero de igual manera hay que hacer un trabajo práctico. Cuando hablamos de lo práctico, es desarrollar ciertas habilidades y para eso es precisamente ese tipo de movimientos como los que se hacen directamente y yo creo que en eso sí refuerza mucho, mucho, mucho y de muy buena manera y lo digo porque tengo el mejor ejemplo frente a mí, bueno, en el cuarto de enseguida que es mi amada Reyan. Ella no le gusta procrastinar, ella es haga, 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 es una hacedora que no para de hacer. ¿Pero por qué? Porque ella en su biodanza eso lo ha trabajado mucho. ¿Quieres agregar algo más, Linda? Sim, meu amor. Se vamos mirar do ponto de vista de neurociência, ¿verdad? A procrastinação é um medo, primeira coisa. Então, procrastina porque tem um medo. Tu não sabes aún qual é o medo. É isso que necessita tomar consciência, correto? Então, tu pode começar a dar-se conta qual é o gatilho, entendes? Vai ser sempre o mesmo gatilho. ¿Y Quando tu cómo tens que paro? fazer algo, qual é o primeiro pensamento que vem? Entendes? Tu vai pensando a ser uma ruta de onde aciona. Aí, trabalhar o corpo junto, como o Ramiro disse, começar a trabalhar posições de poder, porque a procrastinação tem a ver com poder. Quando a pessoa não se sente poderosa, ela entra na dúvida, ela não confia nela mesma. Então, quero fazer tudo ao mesmo tempo, não há prioridade, entende? Eu estou um pouco desconectada de meu próprio poder personal. Compreendes? Si quiero agregar algo, mi amor. Sí, pero quedo como, perdón Ramiro que lo interrumpí, pero quedo como que todo lo que me han dicho como que lo tengo claro, pero ¿qué pasa en mí? O sea, por ejemplo, la cosa esa de hacer todo, muchas cosas a la vez, esa no la tengo, esa hace mucho tiempo lo organicé. Pero, por ejemplo, tengo un curso ahora que me encanta porque me apasiona todo lo de cuidado físico, cuidado mental, espiritual, pero lo dejo en la mitad. Es como que si algo, no sé, es raro. É Bien, um ahí viene medo, esse é um medo claro. miedo y hay, ya mirándolo más desde el componente de las constelaciones familiares, uno diría, falta fuerza de padre y hay demasiada fuerza de madre. Porque Exatamente. la madre es magnética, contiene, retiene, no hago. La fuerza del padre es una energía eléctrica que nos lleva a hacer, nos impulsa a movernos, a ser determinados. Entonces, eso, claro, tú lo puedes empezar a tener claro mentalmente, pero por eso el trabajo que nosotros siempre hablamos, el trabajo es cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Pues que claro, yo no tengo, aquí ustedes se van a imaginar que yo dibujo bonito y se van a imaginar que esta eres tú, ¿sí? Entonces, tú te puedes, cuando trabajamos la razón,
puede ser con el diálogo socrático, con lectura de libros, con vista de películas. Eso te da un conocimiento y te da un entendimiento, pero no te da sabiduría. Tienes que hacer algo cefalocaudal y es llevarlo al cuerpo, ¿sí? Y cuando lo llevas al cuerpo, entonces ya desarrollaste esa sabiduría. Entonces llevo ese conocimiento, me falta fuerza de mi padre. Bueno, entonces voy a hacer algunos rituales para trabajar con la conciencia de mi padre. Por ejemplo, yo era una persona que a veces procrastinaba y entonces yo empecé aquí con este mandala, ¿sí? Y yo hago meditaciones. Rayan hizo un trabajo con un grupo de mujeres que es moverse la energía hacia 4 direcciones. Pero eso tiene que ser en lo práctico, porque si no lo haces en lo práctico, olvídate, por más que tengas entendimiento, conocimiento y claridad, no lo vas a lograr. Sim, ¿Ya? há meditações, não, que involucram a meditação de Osho, não? Essa que é cortar, não? Cortar o que te impede de avançar, dar limite às forças do passado. Esses movimentos, la repetição, começa a ser uma nova ruta neuronal. Então, desde a neurociência, quando falamos da charla passada, não há como borrar traumas, não? Se isso já é uma coisa já viciada, aí uma ruta bem traçada que já está automatizada no cérebro reptiliano. Então, se tu tens que criar uma ruta nova, então o que hacemos? Empezar pequenos hábitos, pequenas coisas que tu vas iniciar e terminar, iniciar e terminar, iniciar e terminar. Entendes? Nada de coisas grandes. Um curso de quantos meses? Esse é um desafio que provavelmente tu não vai lograr. Então, começar a poner coisas de forma consciente que tu vas lograr de 5 dias. Entendes? Pequenas coisas para começar a dizer, não, eu posso concluir. Vai pensando a mudar o mandato. Essa coisa Sí. de dizer que não puedo, agora tu vai dizer, eu concluí isso, eu concluí aquilo. Compreende? Bueno, hay otra metáfora que a mí también me parece y le ha servido mucho a mis pacientes, ¿no? Muchas veces tú has visto, por ejemplo, hay unos arbolitos que uno siembra y le pone una varilla al lado, ¿para qué? Para que vaya creciendo derecho. Y después quitas la varilla y el árbol sigue derecho. Hay otros árboles que usted siembra la semilla y ¡fum! Se van derecho, sin necesidad de varilla. Pero, por ejemplo, usted siembra una tomatera y el tomate se va al piso y tiene que poner una varilla y no puede soltar la varilla porque se va a ir al piso, ¿cierto? Va a dar sus frutos, pero en una condición muy distinta. Pero yo te hago una pregunta, Zenaida. ¿A quién es la persona a la que tú más le incumples? A mí. A todos nos pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Muy sencillo. Yo me acuerdo un paciente que... Amor, isso já dá uma pista. Arquetipo Salvador. Salvador nunca pensa em si. Soy demasiado. Hace poco, hace por ahí 3 años, decidí nomás y dedicarme a mí. Por eso es que estoy tan enfocada en todo este tipo de cosas. Ver pero, las charlas tan valiosas. pero yo te voy a hacer una propuesta, ¿no? Que me pasaba con un paciente, un muchacho, que él procrastinaba. Y yo le decía, ¿vos te has dado cuenta a quién es la persona que vos más le incumplís? Y me dijo, sí, a mí. Entonces yo le dije, ve, decime un amigo tuyo que vos aprecias mucho, Pepito Jiménez. Y yo le dije, coge el celular y llámalo. Y le vas a decir que vos le vas a prometer que vas a hacer esto. Pero mejor es lo siguiente. Usted ya mismo por CEL le va a transferir $500. Y si usted no le cumple a él, él se va a quedar con los $500. ¿Sí? Entonces él llegó y efectivamente llamó al amigo y el amigo le dijo, no, y ojalá que me incumplas, huevón, porque los estoy necesitando. Entonces, ahí, Zenaida, yo me presto para eso. Si querés me depositas $1,000 y si no te cumplís, yo me quedo con ellos. Eu preço Yo de curso. creo que, porque Deposito o preço de curso. aparte no es en todas las cosas, solo en unas muy específicas que me incumple. Sería capaz de dejarle el dinero porque así soy totalmente desapegada. Entonces, no, pero hay que Não, há poner... que encontrar aquilo que é muito importante para ti. Porque, mira, todo o câmbio, Senaide, há que estar conectado a um propósito maior. Entendes? Significa aquilo que tu não cumpre, porque o objetivo não é suficiente para te determinar disciplina.
Entende? É um objetivo vazio de significado realmente em termos de importância para ti. Então, isso também é outra forma dentro da neurociência de ajudar a cumprir metas. Esse programa que eu tenho de neuroavance, ele faz primeiro 6 sessões para organizar o cérebro. Porque o cérebro está desorganizado, não? Está bagunçado. Então cada sessão vai organizar uma área do cérebro para depois tu definir um objetivo. Se não, sabe o que tu hace? Define objetivos para não fazer tal coisa. Tu vem numa terapia mirando o vazio, no que te falta, e pede para o terapeuta olhar contigo no que te falta, porque tu já está pós-graduada em mirar no que te falta, entende? Isso já é um saboteio, uma armadilha para o terapeuta. Por isso que eu criei esse programa, porque são 6 sessões que não, tu viene com qualquer dor, não me importa, entende? Nós vamos organizar para que tu puedas mirar no que te importa. Sí, porque, pero también es eso que acabo de decir al principio y se llama miedo. O sea, Claro. Por eso hay, como lo dice Ingrid, el arquetipo del miedo con terapia de vencer el miedo. Y por eso entonces, ahí es donde, si yo le pongo un ejemplo también a mis pacientes, no, usted tiene miedo si usted tiene un hijo y tiene miedo de que él se vaya a ahogar, ¿qué haces? Lo deja viendo televisión en la casa y que haga un curso de natación con YouTube. no, tiro a la piscina para que aprenda. Y cuando usted sabe que ya, cuando usted botó el miedo y usted se fue a comerse por allá un chicharrón y lo dejó nadando ahí, porque usted ahí, ¿qué hizo? Le ayudó a vencer sus miedos y venció su propio miedo. Entonces, en eso es bien importante hacer ese tipo de trabajo y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y este curso que nosotros vamos a hacer, pues obviamente que vamos a hacer algunas actividades y vamos a hacer meditaciones que yo preparo para este tipo Dar de exercícios, ¿no? ejercicios para hacer, tareas para hacer y así entonces vamos desarrollando esa sabiduría corporal. ¿Algo más linda que quieras decir? No, mil gracias. Perfecto. Vamos colocar então o PDF nos chats para que vocês possam saber que vamos tratar, verdade? E então, os que não estão no retiro, eu nem sei quanto é, meu amor. Yo tampoco. Hicimos isso há tanto tempo que temos que mirar. Pero está lá, no PDF é preço, e os que estão no retiro não pagam, porque está incluído. Pero Ok? ustedes ya mandaron toda esa información, ¿cierto? Não, vamos mandar agora. Eu Perfecto. primeiro vou subir a gravação e depois da gravação eu pongo o PDF. Perfecto. Bem? Que é explicando quais são os arquetipos que vamos abordar nessas 4 encontros. Gracias. Ok, meus queridos, um prazer, um gosto estar com vocês. Um beijo grande e que tenham hermosos sonhos. Bendición. Feliz noche y nos vemos. Gracias, feliz noche. Gracias. Bye, Lorena, bye a todos. Tá, Gracias, feliz noche. Feliz noite, Maria. Gracias.